Um crime em São Paulo reacendeu a polêmica. No início de abril, o adolescente Vitor Hugo Deppmann foi assassinado por outro menor de idade. O autor do disparo completou 18 anos 3 dias depois do crime e não vai ser julgado pelo Código Penal, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E de cada 10 crimes cometidos no Brasil, 8 tem um menor no meio. Um menor não, um macho travestido de criança. E aí quando a polícia põe a mão, eles tiram a mão de mim, que eu sou menor e conheço os meus direitos, com o dedo na cara da polícia. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, veio ao Congresso para sugerir mudanças no ECA. Nos casos de crime hediondo, o projeto amplia a privação de liberdade de 3 para 8 anos. Depois de completar 18 anos, o autor do delito não seria liberado. Ficaria confinado em regime especial de atendimento. E, finalmente, o agravamento da pena para o maior que usa o menor, que coopta o menor para fazer crime, que é hoje muito comum. A proposta do governador é muito boa, ela aponta um caminho para que nós possamos resolver esse problema com o qual se debate a sociedade hoje. O problema do crime grave e da reincidência. E ela não trata, por enquanto, da questão da redução da maioridade. Então, ela vai tramitar com prioridade, é o compromisso que eu assumi com o governador. O Congresso Nacional analisa pelo menos 20 propostas sobre mudanças na maioridade penal. Projetos que permitem a condenação antes dos 18 anos. Tem jovens de 16 ou 18 anos abusando dessa idade e cometendo crimes, inclusive matando pessoas, participando de assaltos. Então ele tem que ter também ele tem que ter a penalidade também desses crimes. Então, dentro desse conceito, nós entendemos que temos que fazer o quê? É reduzir a maioridade. A pessoa com 18 anos, com 17 anos hoje, ele sabe ter muito mais conhecimento do que em 1942, quando se estabeleceu, passou a ter a vigência o Código Penal nosso. Hoje a evolução é outra da pessoa com 16 anos. A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado é contra a redução da maioridade. Os índices de violência hoje no país não é em função da criança e do adolescente. A criança e o adolescente ela é vítima também de todo um processo de exclusão, de todo um processo também de violência que existe no país. Então a criança e o adolescente não pode assumir o ônus, né, de tanta violência que nós temos no país. O líder do PSDB sugere uma proposta intermediária para os casos de crime hediondo. Eu acho que a regra dos 18 anos deve ser mantida, mas em alguns casos, o juiz da vara da infância e da juventude pode, mediante um processo de apuração da personalidade do jovem, dos seus antecedentes, se ele praticou crimes hediondos, crimes com uso de violência. Nesses casos, depois de apuradas essas circunstâncias, o juiz pode determinar a desconsideração da minoridade e aplicar a lei penal já a partir de 16 anos. A maioridade penal varia ao redor do mundo. Nas 10 maiores economias do planeta, os Estados Unidos são os mais rigorosos. Em alguns casos, crianças de 6 anos podem ser punidas criminalmente. China, Japão, Alemanha, Itália e Rússia têm maioridade aos 14 anos. França, aos 13. Os brasileiros só podem ser condenados penalmente a partir dos 18 anos, na Inglaterra aos 10 e na Índia aos 7 anos. O Brasil não pode ficar ausente da realidade internacional. E nós estamos aqui, sobretudo, diante da realidade nacional, da violência crescente, especialmente nos grandes centros urbanos do país. Eu acho que esse não é o caminho para acabar com a violência no país, não é você garantindo que um jovem de 16 anos cumprirá da mesma forma a pena que um de 18, de 20, 30, 50 anos de idade, que vai fazer com que diminua o nível de criminalidade.